Paz, irmãos, amém? Queria compartilhar com os irmãos a palavra em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, dos versículos 38 e 39. Marcos, capítulo 9, versículos 38 e 39. Antes que nós possamos ler os versículos, eu vou dizer para os irmãos que o que nós trataremos aqui foi algo que me incomodou muito. E não me incomodou durante a semana, não me incomodou durante o mês, mas me incomodou desde quando eu passei a conhecer o Evangelho. Porque foi algo que para mim eu não entendia. Eu procurava entender. Como que a gente consegue lidar com os diferentes? Como é que nós conseguimos lidar com os que são diferentes de nós? Porque nós vemos que a nossa forma de culto, que nós dizemos culto racional, para os outros é escândalo. Da mesma forma que os outros é escândalo, né, para nós é escândalo, para eles é normal. E eu não conseguia entender por que as pessoas olhavam o diferente de maneira diferente. E a palavra de Deus aqui, quando eu passei a pesquisar, eu até comentei com a minha esposa, eu falei, amor, eu estou pesquisando algo que para mim está sendo muito revelador. Tenho estudado sobre isso, que é o sectarismo. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Sectarismo. Sectarismo. Uma palavra difícil, uma palavra diferente. Mas vamos ler a palavra de Deus. Versículo 38. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. O 40. Porque quem não é contra nós, é por nós. Amém. Irmãos, eu queria tentar no seguinte, o que Jesus disse. As primeiras 3 palavras que Jesus disse. Não lhe proibais. Não lhe proibais. Ora, João chegou para ele e falou, Senhor, nós vimos um rapaz ali que estava expulsando demônios em seu nome, mas já que ele não anda com a gente, nós proibimos ele. Falou, você não anda com a gente, então em tese você não tem o poder de expulsar demônios assim como nós, porque nós andamos próximo a Jesus. E Jesus falou, não lhe proibais, porque não há quem faça algo em meu nome e depois fale mal de mim, porque o que está comigo, o que está com nós, né, não é contra nós. E aí vem o sectarismo. O sectarismo, da onde eu tirei essa palavra, é um sermão do próprio John Wesley, sermão número 38 de John Wesley. Ele adverte quem lê, os discípulos ou os direcionadores do seu sermão, para o que eles falam sobre sectarismo. E o que é sectarismo? Segundo o próprio Wesley. Wesley disse, é o demasiado apego, é o zelo excessivo, à sua própria opinião, à sua própria igreja ou à sua própria religião. E onde mora aqui agora a dúvida que me assolava? O que era? Porque eu via pessoas igual a nós, e pessoas diferentes a nós. E essas pessoas diferentes a nós diziam, não é assim. O que vocês estão fazendo é errado. Ou porque vocês não fazem isso, a igreja de vocês é morna. Ou aquela igreja que faz isso, aquela igreja sim está de acordo com o que Deus quer. Mas ora, quem sou eu? Quem sou eu cheio de tanta sabedoria, cheio de tanto Deus em mim, que eu posso dizer, esse é meu, esse não é meu? Jesus, quando o próprio discípulo disse, tem um cara expulsando o demônio lá, falando do Senhor, mas ele não segue a gente. Não lhe proibais. E como é que nós lidamos com isso? Será que nós temos praticado esse sectarismo? Esse nosso excesso de zelo para com a nossa igreja, ou para com a nossa religião? Ora, porque hoje, a irmã Cid abriu o culto usando um salmo. Amanhã eu vou numa igreja em que não usa o salmo para abrir o culto. Eu falo, não, peraí, essa igreja não é de Deus. E aí vem a expressão, é de Deus ou não é de Deus? Imaginem, pastor,
Eu falo o seguinte, ó, eu vou naquela igreja, não, mas aquela igreja não é de Deus não, porque eles usam a carta de Romanos para abrir o culto. Quem sou eu para dizer o que é de Deus ou o que não é de Deus? Quem sou eu para dizer que o Espírito Santo atua ali ou não atua ali? Quem sou eu? Ora, eu sou um servo metodista há milênios, sou um servo metodista, mas ora, com que autoridade eu digo isso? Com que autoridade eu vou dizer, o Espírito Santo está atuando aqui, o Espírito Santo não atua ali? Eu corro no risco de pecar contra o Espírito Santo, porque se ele está agindo, e eu digo que aquilo ali não é Espírito Santo, isso é um pecado contra o Espírito Santo, e os irmãos sabem, que o pecado contra o Espírito Santo é aquele que não há perdão. Mas aí eu falo, continuo a dizer, mas agora o que nós vamos fazer? E eu me fiz essa pergunta, ora, mas e agora? Eu vou ter que aceitar tudo? Tudo que é algo diferente eu vou ter que aceitar? Como é que eu vou saber se aquilo ali não é uma enganação? Como é que eu vou saber se aquilo ali não é simplesmente um emocionalismo que as pessoas utilizam? Eu tenho que saber. O próprio John Wesley nos escreve, guarda-te disto, que é o próprio sectarismo. Examine-te a ti mesmo e reconheça o dedo de Deus. Então, eu vejo uma coisa esdrúxula lá, eu vejo uma coisa muito feia lá. Eu falo, não, peraí, aquilo ali é Deus ou não é Deus? E agora? De acordo com a minha igreja, aquilo ali é diferente. De acordo com o que meu pastor fala, aquilo ali é diferente. Mas e agora? O que eu devo fazer? Reconheça o dedo de Deus. Mas e como é que eu reconheço o dedo de Deus? Eu peço, Deus, é agora. Vou esperar o seguinte, se o Senhor falar comigo aqui agora, eu reconheço. Senão, vou ter que mandar queimar em nome de Jesus. Ora, para nós que temos a informação, nada mais fácil do que nos munir da palavra de Deus. Nós pecamos e pecamos contra o Espírito Santo, por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós é algo tão simples. Todos nós temos uma Bíblia em casa, às vezes mais de uma, com mais de uma tradução, e aquela que é explicada, Adriane. Aquela Bíblia que é explicada, aquela Bíblia que é anotada, aquela Bíblia que é toda cheia. Nós temos isso em casa. Mas aí o que acontece? Não tem como eu encostar a cabeça e passar a informação, por transmissão Bluetooth, por transmissão Wi-Fi, não tem como. Eu preciso ler. E isso, ler, é estudar a palavra de Deus. E por que eu digo estudar a palavra de Deus? E eu digo mais aqui dentro de uma igreja metodista. O nosso movimento metodista começou que jeito? John Wesley foi conhecido como metodista. Obrigado, Ana Cid. O nosso movimento metodista, de onde originou a igreja metodista, começou que jeito? Começou estudando a palavra de Deus. John Wesley era conhecido como que era um metodista, que não era bonito, era feio se dizer metodista. Por quê? Porque aquele metodista estudava a palavra de Deus. Ele reunia com seu grupinho lá e estudava a palavra de Deus. E era assim que nós éramos conhecidos. E eu digo o movimento metodista e a igreja metodista ao longo do tempo. Mas hoje, e isso foi a pergunta que me fizeram, quando eu disse, eu sou da igreja metodista. Ou qual que é essa? Ou qual que é essa? Eu tenho que dizer, é uma que é parecida com a batista, ou é parecida com a presbiteriana, ou é parecida com aquela uma. Eu tenho que dizer igreja metodista. Lá nós primamos pelo estudo da palavra de Deus. Nós temos uma escola dominical em que nós estudamos a palavra de Deus. Então nós, por estudo, nós temos que ter conhecidos lá fora pelo estudo. E como é que nós saímos do sectarismo? Estudando a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos pegos que jeito? Somos pegos, rapaz, tem uma dúvida aqui. Nós temos arminianos arminianos e calvinistas. Eu preciso me posicionar. Por quê? Porque você tem que ter uma posição, você não pode ficar no meio termo. Você tem que ser arminiano ou você tem que ser calvinista. Mas aí como é que eu vou me posicionar? Não, peraí, fica mais fácil. Pastor, o que nós somos? Nós somos arminianos. Então eu sou arminiano. Eu não quero, não, eu sou arminiano. Mas eu não posso ficar simplesmente comendo o que já foi triturado pelo pastor. Porque nós, como somos batizados, isso eu ouvi quando a minha profissão de fé, que nós éramos crianças no Evangelho. Nós éramos pequeninos ainda debaixo do Senhor. Mas aí o que acontece? Esses pequeninos bebem leite. Amanhã esses pequeninos começam a comer comidinha amassada. Amanhã ou depois, o grão de feijão vai chegar inteiro. E aí? Eu vou ficar esperando o pastor ir lá e amassar com o garfinho o meu grão de feijão?
Eu tenho que aprender a estudar a palavra de Deus. E o estudo da palavra de Deus, como eu disse para os irmãos, não vem de Bluetooth, não vem de Wi-Fi, vem de ler a palavra de Deus. E quando Wesley disse sobre o sectarismo, dizia, ó, guarda-te dessas coisas, não entre nessas coisas. E imagine só, ele lá no século XIX, falando sobre essas coisas, no século XVIII, perdão, falando sobre essas coisas. O que ele tinha como exemplo? Ele tinha como exemplo islamismo, ele tinha como exemplo teístas, ele tinha como exemplo iluministas, que são coisas que são totalmente contra o nosso evangelho. Ele disse o seguinte: se eu ver um islamismo, um islâmico lá, expulsando um demônio, como é que eu vou falar que aquilo ali não é de Deus? Ou como é que eu vou falar que aquilo ali é de Deus? Eu tenho que aprender a ter o discernimento, o que é um dom. Eu tenho que aprender a ter o discernimento. Então, quando se acontece coisas diferentes ao que nós estamos acostumados a ver, quando nós nos colocamos às vezes num lugar em que nós não estamos acostumados com aquilo ali, o que é que eu devo fazer? Eu devo me guardar de ser um sectarista, eu tenho que deixar de ser, entre aspas, preconceituoso, porque às vezes nós praticamos o preconceito por aquele que usa calças o dia inteiro, nós praticamos preconceito por aqueles que são conhecidos por usar o véu, nós praticamos preconceito às vezes por aqueles que gostam de gritar, gostam de falar o glória a Deus e o aleluia bem alto. Nós nos pegamos sendo preconceituosos a isso. Por quê? Simplesmente porque eles são diferentes de nós. Mas será que são diferentes mesmo? Será que são diferentes? Será que a glória de Deus é diferente para mim ou para outros que estão em outras igrejas? E nós que vivemos esse mundo de igrejas sendo abertas todos os dias, de doutrinas sendo proliferadas todos os dias, como é que eu me guardo de tudo isso? Como é que eu digo, ó, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é? É estudando a palavra de Deus. Estudando, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Mas aí nós nos pegamos aonde? Num problema que não é nosso, mas é um problema cultural nosso. Quanto mais informações nós temos, menos nós buscamos. Menos nós buscamos. Nós vivemos num país em que é laico, um país em que se pode cultuar a qualquer coisa, em qualquer momento. Nós vivemos num país em que a liberdade de expressão, ela existe. Provavelmente, se nós aqui tivéssemos uma religião islamista e cultuar a Deus fosse proibido, fosse apenado com a morte, quem sabe nós não teríamos cristãos um pouco mais dedicados à palavra de Deus? Mas não, nós temos o quê? Nós temos o livre, nós temos liberdade para cultuar, nós temos liberdade hoje para deixar as portas abertas e professar a fé em Cristo, que não pode ninguém me tirar aqui e dizer que isso é um crime. Mas justamente por ter liberdade, por ter a informação, por ter a Bíblia em diversos idiomas, por ter muitas coisas, nós não buscamos a informação. Nós não buscamos a informação, e isso é cultural. Nós não gostamos de estudar. Eu sei disso. Nós não, por quê? Porque é enfadonho, é um trabalho enfadonho. O Brasil é um país em que menos se lê livro por ano. Mas por quê? Porque nós temos a cultura de pegar tudo mastigado. Nós temos a cultura de pegar tudo mastigado. Antes não era assim. Antes não era assim. A própria reforma. O problema da reforma foi que foram traduzir a Bíblia para outra língua. Só era latim. Os reformistas chegaram e pregaram lá na porta da igreja dizendo o seguinte, ó, acabou. Acabou esse negócio de indulgência, acabou só o padre que... Agora o negócio é o seguinte, o evangelho é livre. Nós vamos traduzir isso aqui para todas as línguas, nós vamos ter o acesso a todas as línguas. Facilitou. E de lá para cá, a coisa parece que vem descambando. Por quê? Porque foi traduzida, as pessoas começaram. E aí falar da palavra... o acesso à palavra de Deus é difícil. Falar da palavra de Deus morria-se queimado. Se tivesse alguém pregando a palavra de Deus, era considerado como reformista, porque não era da igreja e era queimado. Mesmo assim, continuavam se pregando. Liberou-se, pode pregar. Acabou a graça. Agora não tem mais como. Por quê? Porque não é mais crime, não tem mais graça, então não preciso mais. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos acesso à informação. E essa informação nos é muito valiosa. Assim como alguns que já estudaram para tirar 10 na prova, achavam que aquela informação era muito valiosa, assim é a nossa Bíblia.
nós vamos ter um dia da prova, e que nós queremos tirar o 10. E o nosso 10 não vai vir simplesmente numa folhinha escrito 10 parabéns. O nosso 10 vai ser: filho querido, em quem me comprazo, entra para o gosto do teu mestre. Esse era o 10 que nós almejamos, mas esse 10 nós temos que cultuar durante a nossa vida. Esse 10 é a nossa meta de vida. Esse 10 é o que movimenta o nosso, desde o nosso acordar até o nosso dormir. Mas culturalmente, nós queremos simplesmente ficar no 6,5, no 7. Porque será que no 7 passa? Será que se eu atingir a média passa? Não. É o 10 ou 0, não tem meio termo. Jesus não disse, vai ter o purgatório. Aqueles que ficaram de recuperação vai ter o período do purgatório. Ele não disse isso. Ele disse, ou você entra para o gozo do teu mestre, ou apartai-vos de mim. Essas são as palavras. Isso é o que nos movimenta. Mas voltando ao assunto do sectarismo, que eu já fui lá longe, voltando ao assunto do sectarismo. Ora, eu vejo algo diferente. Eu vejo uma pessoa falar, não, aquilo ali já é bandalheira, aquilo ali já virou fanfarronice, não é mesmo, Plauto? É um fanfarrão, já virou uma fanfarronice aquilo ali, já virou festa, aquilo ali causa escândalo. Jesus alerta. Versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora, que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Imaginem só, hoje eu vejo algo acontecendo que escandaliza. Eu vejo algo, às vezes, acontecendo em nome de Deus, que causa escândalo. Nós, como cristãos, conhecemos daquilo, por quê? Porque estudamos sobre aquilo. Estudamos sobre aquilo. E o que fazemos sobre isso? Pedimos pela misericórdia de Deus. Porque Ele mesmo já disse, se você escandalizou um daqueles pequeninos que creem em mim, ai de você, que seja melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço. Mas nós ainda continuamos dizendo o seguinte, não, isso não basta. Isso não basta. A palavra de Deus não basta. A palavra de Deus é simplesmente no futuro. Eu quero agora, eu quero escarnecer aquilo. Eu quero dizer, está vendo aquilo lá? Aquilo lá é errado. Aquilo lá é contra a palavra de Deus. Aquilo lá faz isso, faz aquilo. Como se eu fosse o detentor da palavra de Deus. Como se a palavra de Deus viesse do meu coração. Como se eu tivesse a Bíblia dentro de mim e falasse o seguinte, eu conheço toda a Bíblia de cabo a rabo. E eu sei o que está escrito lá. Então, tudo que eu falar que é errado porque eu sei a Bíblia. Eu já li a Bíblia uma vez inteira, de Gênesis até Apocalipse. E eu sei tudo. Lê do engano. Porque para você conhecer tudo, vai levar a sua vida toda e pode chegar-se no fim e saber, não conheço nada. O nosso conhecimento, ele é cultivado todos os dias. O nosso conhecimento, ele é algo que começa desde o nosso nascimento e vai até o dia da nossa morte. Nós não temos algo que fala, eu sei tudo e agora não preciso mais. Ainda mais o conhecimento de Deus, que é o conhecimento mais importante na nossa vida. Todos nós, às vezes, temos o nosso conhecimento profissional, mas sem o conhecimento de Deus, nada importa. Nada importa. Então, meus irmãos, apartai-vos do sectarismo, apartai-vos de ser preconceituosos, apartai-vos de serem pessoas cheias demais de Cristo, quando verem vocês são vazias de Cristo. Então, quando vemos uma coisa diferente, o que devemos fazer quando vemos uma coisa diferente? Senhor, dê-me o discernimento, que se for do teu espírito, que seja próspero. Se não for, que o Senhor possa fazer algo para acabar com isso. Por quê? Porque isso vai escandalizar um pequenino que crê em Ti. Quando vemos algo diferente, Senhor, por favor, não escandalize aquele pequenino que crê em Ti. Por quê? Por misericórdia da pessoa que está fazendo aquilo. Porque todos os dias vão aparecer, todos os dias religiões novas, todos os dias formas de cultos novas, todos os dias tem algo diferente. Mas se eu não entender o que Cristo quer, que Cristo já escreveu na sua palavra, como é que eu vou chegar disso? Como é que eu vou chegar a ponto de saber, Senhor, eu conheço da tua palavra, e a tua palavra não diz isso. Senhor, eu conheço sobre ti, e não era o que o Senhor Evangelho dizia. Mas nem por isso eu preciso escarnecer. Porque se eu escarneço,
e se eu levo pessoas a escarnecerem junto comigo, olha só o perigo grande que eu tenho. Eu posso praticar uma heresia contra o Espírito Santo, e vou levar outras pessoas a praticarem a heresia do Espírito Santo. Então que me seja melhor amarrar uma pedra no meu pescoço e me jogar do mar. Então, irmãos, é muito sério. Nós somos preconceituosos, podemos ser preconceituosos, mas somos preconceituosos pela ignorância, porque nós não sabemos. Nós esperamos o pastor mastigar todo o milho e nos pegarmos apenas a farelo, apenas o farelo. O pastor é o responsável, já que ele é o pastor, ele vai estudar, vai nos trazer a palavra mastigada, nós vamos simplesmente pegar o farelo e comer. Não deve ser assim. A prática do estudo, como movimento metodista, como igreja metodista, ela deve ser constante. Ela deve se iniciar na mais tenra idade, até o máximo que você conseguir. Se você não consegue mais ler a Bíblia, tem a Bíblia hoje falada, então dá para você colocar, coloca em Romanos aí que eu vou ouvir o livro de Romanos hoje. Então o nosso estudo não pode parar, o nosso estudo não pode ficar dependendo de pastor, o nosso estudo não pode ficar dependendo unicamente da escola bíblica dominical, ela é todos os dias. E não é ler para decorar o versículo, mas entender o que o versículo quer de mim, ou o que o versículo falou para mim. Esse é o nosso estudo, esse é o nosso mover em nome de Jesus. Esse é o nosso mover é para o estudo. Eu esses dias conversando com o Plauto, dizia o seguinte: se nós pegarmos a nossa sociedade e transformar o seguinte, a partir da sociedade nós vamos dividir a partir de igrejas, nós vamos dividir os profissionais a partir de igrejas. Os presbiterianos, os metodistas seriam os professores, os assembleianos seriam os intercessores, os batistas seriam os levitas, e assim por diante. Por quê? Porque somos conhecidos por pessoas que estudam, somos conhecidos assim como presbiterianos, como pessoas que estudam, como pessoas que buscam se instruir. Por mais que nós temos, no caminho nós temos perdido isso, nós temos que nos instruir, nós temos que ser pessoas instruídas no Evangelho. Não é uma instrução que vem unicamente de um livro que seja de um autor qualquer, uma instrução que seja unicamente de um ouvir simplesmente uma palavra no YouTube. É uma instrução construída todos os dias, que eu seja conhecido pela pessoa que estuda a Bíblia, ou, usar um termo mais moderno, ser conhecido por um nerd de Bíblia, ser aquele nerd da Bíblia, aquela coisa que fala de Bíblia, eu sei onde é que está, eu sei, não, o livro de Romanos fala sobre isso, isso e isso. Por quê? Porque eu estudei sobre isso. Quando pesquisado, ou quando seja confrontado, você saiba o que diz, você saiba o que você está dizendo, você não vá dizer besteiras. E eu já estou concluindo já, irmãos. Eu coloquei aqui quais são as importâncias de um estudo para nós. Primeiro, qual é a importância desse estudo? Nos livrar desse mal de ser preconceituosos, ou como disse Wesley, de sermos sectaristas. Nos livrar desse mal, deixarmos de ser pessoas sectaristas. E eu creio que os irmãos todos devem conhecer um irmão que seja sectarista, seja preconceituoso quanto a isso, porque algumas igrejas nos levam a fazer isso. Somos colocados lá, e a partir do momento que somos colocados lá, nós já aprendemos a fazer isso. Por quê? Porque o que é diferente de nós, o que está contra nós, não é de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Deus é só quando eu falo. A palavra de Deus só vem quando eu falo. Então nós somos colocados em situações dessas. E nós conhecemos pessoas que são colocadas assim. Mas a ignorância perdura. A ignorância, ela é algo que nos cega. E nós não devemos ser cegos. Nós devemos ser pessoas instruídas. Primeira importância, a marca do metodista é o estudo. Nós, conhecidos como metodistas, temos que estudar. É complicado, é chato, mas assim, é bom. É bom você saber das coisas. É bom você saber por que se diz isso ou por que se diz aquilo. É bom você saber porque quando o pastor fala, por que ele está falando? Por que há um culto racional? Por que há louvores? Isso é bom você saber. Porque senão você acaba sendo o quê? Aquela folha seca que fica ao vento. Sopra para cá, nós vamos para cá. Sopra para lá, eu vou para lá. Sopra para frente, eu vou para frente. Eu não posso ser uma folha seca. A palavra diz que eu tenho que ser uma semente que cria raízes
e raízes profundas. Então, a segunda marca, evitar de cometer heresias contra o agir do Espírito Santo. Se eu conheço de Deus, e Deus está em mim, quando o Espírito Santo age, eu sei. Eu não escarneço quando o Espírito Santo age. E para nós isso é muito sério. Você escarnecer ou não, ou você fingir que nada está acontecendo. Porque o Espírito Santo, o pecado contra ele, a heresia, ele é algo muito sério. Ele é o único pecado sem perdão. Então não adianta nós cometermos isso e depois virmos aqui no dia da Santa Ceia: Senhor, lava-me com o teu sangue, livra-me do meu pecado. O pecado é sem perdão. Então você imagina só qual é a seriedade de tudo isso, você saber discernir essas coisas. É muito interessante você saber discernir, porque às vezes o que acontece, a ignorância nos leva a cometer um pecado da qual não temos mais perdão. Imagine só, pela simples ignorância. É um problema sério. A terceira, aprender a ver a ação do Espírito Santo em diferentes formas. O Espírito é multiforme. O Espírito Santo age de maneira diferente. Assim como ele age de maneira diferente em cada um de nós. Hoje, a palavra impacta o coração de uma maneira. Amanhã, a mesma palavra pode nem impactar o coração. Ou depois da manhã, a mesma palavra pode impactar de uma maneira tão séria que eu acabo falando: então era isso que ele queria falar. Ele age dentro de nós, nos dando entendimento. Esse é um outro ponto. A linguagem da Bíblia é muito complicada, mas por favor, peçam o discernimento, peçam o entendimento do Espírito Santo. Ele é capaz de trazer de nós qualquer tipo de dúvida que nós tenhamos. E outra, se não tiver também, se ficar com dúvida, tem um pastor aí também. Mas irmãos, o cerne da palavra de hoje, o que eu queria falar para os irmãos: aprendam sobre Deus. Aprendam. Estudem. Se tiver difícil, está cansado, toma café, pode guaraná, mas estudem. É algo tão bom que toda vez que você estudar um pouco ou 2 páginas, você vai querer estudar 4 páginas. Isso eu te garanto. Se você ler 4 páginas, você vai querer ler 8 páginas. Porque estudar sobre Deus, estudar sobre o nosso Senhor, é muito bom. É o que nos garante a vida com Ele na eternidade. Nós não podemos nos esquecer que a oração, o jejum, também é importante. Mas que nós possamos entender o que Deus quer conosco, mediante o estudo da sua palavra. Amém, irmãos? Que os irmãos possam entender o que é que eu te dizer. Que o Espírito Santo possa agir em cada um dos irmãos. Que eles possam ter de fato o anseio pelo estudo da palavra de Deus.